Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você, desde já, a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quinta-feira, nós temos a presença do presidente do Sindaporte, o Everandi Cirino dos Santos, e até... nós tivemos que adaptar o microfone, porque ele veio com uma camiseta diferente. Ô Cirino, bela camiseta, hein? Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde a todos que estão assistindo o programa. Esse aqui é um início da campanha salarial 2012, e aí nós vamos mobilizar os empregados da Codesp, aqui utiliza a camisa no horário de trabalho. E pode, Cirino? Pode usar. A guarda portuária não pode, o único, né, que não pode usar quem tem farda, macacão, não pode, mas o pessoal administrativo, o pessoal da fiscalização pode usar. E vocês estão pedindo, não conseguiram resolver a situação com a Codesp? Não estava bem encaminhado, Cirino? A Codesp é uma empresa que ela precisa ter autonomia. Enquanto ela não tiver autonomia, pode vir Jesus Cristo para presidir a Codesp, que não vai resolver. Por quê? Tudo depende de ordem superior, do Ministério do Planejamento. E o Ministério do Planejamento, longe do dia a dia, não vai saber as necessidades. Hoje em dia, o pessoal passa em concurso e 70% que fizeram concurso e foram aprovados estão pedindo demissão pelo baixo salário. Então, nós estamos estimulando a categoria a usar a campanha e, se for o caso, nós vamos fazer uma manifestação em frente à Codesp por um reajuste salarial de acordo com o padrão da região. Mas já tem algum estudo a esse respeito? Tem estudo, retomou a discussão, foi apresentada a proposta, mas nós vamos ter nova reunião terça-feira e o prazo que nós estamos dando até 31 de maio, só que nós vamos antecipar esse prazo, porque tem a lei eleitoral e impede a empresa pública e economia mista de conceder reajuste salarial. Nós vamos ver o prazo limite e nesse prazo limite nós vamos fazer a manifestação se não tiver sucesso, realinhamento. O nome que for, adaptação do plano de cargo salário, o nome que for não interessa. Para nós é o seguinte, o salário é baixo e precisa ter um realinhamento para fazer jus ao salário da região e de outras atividades correlatas. E o Robson Apolinário, que é presidente do Sintraporte, também representa alguns trabalhadores da Codesp. Você pensa igual ao Cirino, Robson? Boa tarde e obrigado pela presença. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Cirino. Certamente o pensamento é o mesmo, nós fazemos parte da mesma comissão. Hoje, na linguajar do Cirino, quem tem a pata de elefante é o Sindaporte, que detém a maioria dos funcionários por ser um trabalho administrativo, né? Hoje é que a Codesp está fazendo, ela se retirou das operações, mas nós temos algo ainda em torno de 200 trabalhadores na Codesp. E é fundamental, como o Cirino acabou de dizer, que se promova um reequilíbrio. A palavra é realinhamento. O Cirino sabe disso, ele está discutindo isso, está debatendo isso, porque para as pessoas que estão envolvidas, já ficou o nome de realinhamento. De repente, a mudança do nome poderá sugerir que seja uma outra coisa, e não é. É o mesmo realinhamento, o que significa equiparar o salário dos trabalhadores com o salário que é praticado no mercado, em especial na Baixada Santista. É uma discussão bastante dolorosa, não é? Quando você fala de trabalhador portuário, porque a gente sabe aí dos problemas que a categoria enfrentou nos últimos anos. Eu imaginei que na Codesp a situação fosse um pouco melhor, Cirino. Não, melhor nada. Melhor nada. Apesar, nós precisamos até aproveitar a audiência do seu programa, por portuário em geral, aposentados também, que a Dilma não dá aumento para os aposentados, caceteia os trabalhadores, fala que os bombeiros são marginal, que fizeram aquele movimento, privatiza ou concessão, privatização para nós é a mesma coisa, os aeroportos, e consegue atingir a marca de 77% de aprovação popular. Ou os aposentados trabalhadores estão desorganizados, ou o Ibope está consultando só a parte que está sendo beneficiada, porque o povão está sendo prejudicado. E nós do Porto, principalmente, Portuário Nacional, ela mandou uma mensagem dizendo que vai abrir a privatização para os portos brasileiros, e começando por São Rio de Janeiro. E nós vamos fazer um movimento dizendo,
privatização, concessão para o Porto é criar desemprego na Baixada, principalmente na Baixada Santista e Rio de Janeiro. Ô Augusto, deixa eu só colocar uma coisa. Historicamente, a Codesp nunca teve bons salários. Piso salarial. Isso tem que se entender. Como era a cesta de ganho do trabalhador? Para o trabalhador que era da produção, quando estávamos na operação, ele tinha o salário fixo mais a produção. Daí ele tinha um ganho digno. Aos trabalhadores que não trabalhavam em regime de produção, eles tinham o seu salário fixo, mais as horas extras, mais o extraordinário. É onde ficou hoje praticamente 100% dos trabalhadores nessa condição. E o DEST, hoje, a AGU, estão batendo o TCU, que existe excesso de horas extras na companhia e querem cortar. É simplesmente decretar a falência dos trabalhadores dentro da empresa se cortar o extraordinário. Porque, historicamente, eu estou dizendo, nunca houve grandes salários na companhia. Vamos, Robson, e afinado. Essa cesta dele é brincadeira, viu? E depois, sabe o que eu estou falando? Depois você me orienta para mim não criar polêmica com o Robson. Não, mas tem que ter polêmica assim. A cesta é o seguinte, era hora extra, era adicional para o tempo de serviço, era adicional noturno de 50% das 19 às 7, e não como na CLT que tem aí de fora, que é das 22 às 5 e é com 20%. Então, tudo isso compunha um ganho razoável, coisas que aí fora não tinha. Mas salário mesmo na carteira, não, nunca teve, nunca se pagaram bons salários na companhia. Agora, viu, Augusto, o importante que a população precisa saber que nós, desde 2011, e junho de 2011... Tá 3-0 para ele, hein? Desde 2011... Não, vou dar uma colher de chá para ele, porque eu vou pegar o segundo tempo. Ele me traiu, ele me veio com a camisa, e que eu ia colocar o Sintraporte, nós estamos fazendo tudo em conjunto, mas ele, como sempre sai na frente, era para botar ali, Sintraporte, aí dancei, ó. Tá ele e o João de Andrade ali com a camisa e eu tô dançando. Não, é conjunto, não é que ele traiu mais uma vez. Então. Ele participa da reunião, tira o encaminhamento, fazer uma assembleia à noite e ele não pega o mesmo bonde. Não pega o mesmo bonde, ele começa no bonde e depois quer descer antes. Agora deixa eu voltar aqui, até me tirou a raciocínio aqui. Nós começamos uma luta mais aguda, assim, em cima do melhor salário, em 2011. Em 2011, o próprio presidente da Codesp veio a público dizer que ia implantar um salário digno dos trabalhadores portuários. E até o momento, o que ficou na conversa não foi na prática efetuado. Esse ano nós vamos fazer o seguinte, a campanha salarial já iniciou dia 30, quando nós fizemos a Assembleia. Só que nós vamos começar a discutir a campanha salarial quando fechar a questão de enradamento. Esse ano nós vamos fazer diferente. Não iniciamos a campanha salarial sem ter uma proposta oficial da Codesp com referência ao realinhamento salarial. Que nem o Robson colocou. Um superintendente da Codesp, que sabe tudo, ele colocou que o DEST orientou a Codesp a trabalhar em cima de atualização do plano cargo-salário. É que nem o companheiro Robson colocou. Não adianta mudar o nome, porque a categoria perde o foco. E o foco para a categoria hoje é consenso, é unanimidade na empresa. Ou faz o realinhamento, ou não tem como fazer campanha salarial. Inclusive, ontem nós fomos para Itatinga, aí o companheiro Robson, João, doutor Heraldo Francés, doutor Paulo... Quero mandar aqui um abraço para o João de Andrade, vice-presidente do Sindaporte, que está aqui presente acompanhando o programa. E doutor Paulo Lira, nós vamos para o Robson, genérico lá do Sintraporte, o Ronaldo, que chegou ontem, já está querendo andar na janelinha, entendeu? Está com a velocidade, mas comendo camarão grande não dá para chegar a lugar muito alto não, porque a categoria não gosta de comer camarão muito grande não. Mas nós vamos lá, qual o sentimento da categoria? Se não vir o salário, nós vamos fazer uma campanha na empresa, os novos concursados, de demissão em massa, porque não tem como conviver com o salário. Isso? Quando não tem como conviver com o salário que é hoje. Porque os antigos ainda têm essas vantagens. Demissão em massa? Pedir demissão em massa. Porque qualquer lugar que eles forem, eles vão ganhar esse salário que tem que estar sendo na Codesp. Entendeu? Nós orientamos eles, não fazerem eles, esperar que nós vamos trabalhar no realinhamento. E o realinhamento vai trazer uma nova expectativa. E o emprego da Codesp é bom. A Codesp é boa empresa. Olha, nós temos um caso de um engenheiro que passou no concurso público, pediu demissão, foi aprovado na Marinha, e ele, depois que ele passou 6 meses da Codesp, ele falou assim, eu era feliz e não sabia, quis retornar. Então quis retornar. Se nós tivéssemos um salário digno de mercado,
fosse um salário bom, ninguém sai da Codesp, porque a Codesp é um bom emprego. A Codesp não manda embora, não persegue. Persegue é coisa pontual, que o sindicato vai lá e administra essas crises. Mas a Codesp é bom emprego. Então, muitos criaram filhos, formaram as suas gerações através da Codesp. Muita gente. Hoje está num patamar bom por causa da Codesp. Se nós conseguíssemos chegar num patamar de salarial bom, esse pessoal que entrou, que ia chamar molecada, mas não pode falar molecada, essa juventude que entrou na Codesp, nenhum deles iam sair da Codesp. Ô Cirino, mudando um pouco de... Como é que ficou? Quem vai substituir o Sérgio Aquino no CAP? Bom, agora chegou a minha vez. Agora é minha vez. Sabe que eu sou independente. Eu tenho uma boa relação com o Aquino, né? Em alguns momentos eu fecho com ele, mas na questão do CAP, eu acho que o Aquino está dando um tiro no pé dele. O Aquino hoje está encarando o viés político, ele tem que fazer política. E fazer política tem que tomar uma posição dura contra alguns parceiros, que ele acha que é parceiro. Por exemplo, o Leônio Cristino, que é da CEP, ele deu cargo, aqui não deu cargo, em novembro para o Leandro. Vou ver, o mês que vem tem um substituto. Não criou. Nós estamos em abril. O que o Aquino tem que fazer para a categoria, principalmente portuário, que o Aquino não está bem no Porto. E eu não tenho esse negócio aí. O Robson pode falar o que quiser, mas não está bem. Não está bem no Porto. Porque o cara vê o Aquino como representante do CAP, vê como representante dos operadores e vê como secretário de Assuntos Portuários. O que ele tinha que fazer no CAP? Olha, eu anunciei e solicitei a substituição em novembro. Se eu até agora, mês de abril não deu, estou anunciando, dia 30 de abril, eu estou entregando o cargo. Você põe o substituto, assume o vice, quem quiser. Quem é o vice? Vice é da ANTAC. Até que não tem nem visto, não sabe. Mas é o seguinte, ele criava para os portuários o seguinte: o Aquino chutou o pau da barraca, criava a questão boa. Não vai dizer que o Porto não interfere na eleição. Pelo contrário, portuário tem no Morro, portuário tem na Zona Noroeste, e quando qualquer um pergunta para portuário, o que você acha do candidato do Papa? Primeiro que o Papa não é candidato a prefeito, o Papa não é candidato a prefeito, quem é o candidato é o Aquino. O que você acha? Ele tem a visão do Aquino no Porto. Não adianta o Robson, o Cirino dizer, não, ele é bom, ele cumpre os compromissos, mas o portuário não vê desse sentido, ele tem que sair do CAP. Outro ponto. Eu não fecho com candidato a presidente do CAP com carimbo. Já está com carimbo, a figurinha dele é carimbada, representa o segmento. A BTP se reuniu antes do CAP e falou assim, eu tenho um nome. Não vai fechar que o candidato da BTP é candidato do operador, do empresário, não é o mesmo. Candidato da prefeitura, pergunto, se o candidato da prefeitura, se o prefeito oficial perder a eleição, não vai tirar o presidente do CAP? Vai trocar, porque o outro vai assinar isso aí não é meu. Tira. Não é meu. Vou querer um outro. Ou senão o governo põe um com o outro. Não precisa ser aquele. Não faz parte do sistema. O jogo político está montado. Quem está comigo está, quem não tiver, não está. Agora, se eu ganhar, eu tiro todo mundo. Então, o presidente do CAP hoje deveria fazer o marketing político. Pedir demissão. Interesse maior é nada. Não ganha nada. Viagem quem paga a Codesp. Salgadinho quem paga a Codesp. Toda a infraestrutura quem paga a Codesp. E só discute para discutir coisa da Codesp. É o fiscal da Codesp. Então, eu não defendo os 3 nomes que foi apresentado e acho que o Aquino está dando um tiro no pé, deveria chutar o pau da barraca, sair. Aí sim, o ministro ia chegar assim, saiu, criava um fator político positivo para ele. Os empresários portuários estão com ele hoje, amanhã não sei, mas hoje estão com ele, e dava um norte nessa questão do CAP, que faz 4 meses, telereunião, item 1, eleição